Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre a PetroRecôncavo. Você conhece essa empresa? A PetroRecôncavo é uma micropetroleira que trabalha com a extração de gás e petróleo. Ela atua basicamente no Nordeste e ela gosta de atuar onshore, só no continente. Ela não trabalha embarcado, ela não é uma empresa que explora petróleo no mar. E aí, quais serão os seus fundamentos econômico-financeiros? Será que vale a pena investir nessa empresa? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a PetroRecôncavo. Ah, mas já dá um like para não esquecer e bora pro vídeo. Mas para começar é importante nós entendermos que empresa que é essa. A PetroRecôncavo é uma empresa que atua na exploração de óleo e gás e foi fundada em 1997 por Daniel Dantas, aquele mesmo do banco Opportunity, ok? Lá pelos idos do ano 2000, ela fechou o seu primeiro contrato, o primeiro direito de exploração de campos de petróleo na região do Recôncavo Baiano. E aí foi o startup. Posteriormente, por volta do ano de 2019, ela fechou um novo acordo com a Petrobras, e esse muito mais robusto, que deu a ela o direito de exploração de 34 campos de petróleo e gás na região do Rio Grande do Norte. Hoje a empresa ela é muito grande. Ela atua em 50 campos de petróleo e gás. Possui mais de 700 postos ativos. Tem 800 empregados. E em 2021, ela realizou seu IPO na nossa B3 e levantou mais de R$ 1 bilhão. A estratégia da PetroRecôncavo é muito parecida com a estratégia da Prio. Mas vamos lá, como funciona essa estratégia? Em primeiro lugar, os campos de exploração da PetroRecôncavo são preferencialmente comprados da Petrobras. A Petrobras ela tem um grande programa de desinvestimento e ela está vendendo estes campos onshore, né? Onshore é o termo em inglês que a gente denomina para falar que a produção é feita no continente, na terra, ok? E aí o que a PetroRecôncavo faz? Ela entra com engenharia, ela revitaliza esses postos, né? Esses campos de produção de petróleo e gás, ela melhora a eficiência operacional, ela alonga o ciclo produtivo daquele poço e ela tem uma coisa muito legal. A equipe de perfuração é da própria PetroRecôncavo. Isso faz com que o custo de perfuração dos poços seja muito barato. Nesse momento, pessoal, já é importante a gente falar de custos, ok? A Petrobras já divulgou que o custo dela, o lift cost, para extração de petróleo, né, no continente está estimado em $20, ok? Já o preço de extração, o lift cost da PetroRecôncavo está estimado em $13 por barril. Então logo de cara a gente percebe que, apesar da PetroRecôncavo ser uma empresa de nicho, né, e talvez seja por isso mesmo ela consiga ser uma empresa mais eficiente e ela tem um custo de produção para a extração do petróleo onshore menor do que o da Petrobras, ok? O faturamento médio da PetroRecôncavo está estimado aí na faixa dos R$ 3 bilhões por ano, ok? Sendo que 65% é petróleo e 35% é gás, beleza? Nos últimos 2 anos, ela tem pago muito bons dividendos, na faixa aí dos 16%. A liquidez da empresa é adequada, dá para entrar e sair, é negociado por dia algo em torno de R$ 27 milhões. O beta é 1,26, né? É uma empresa um pouquinho mais nervosa. E a volatilidade, 36%. Beleza? Bora agora fazer a avaliação econômico-financeira da PetroRecôncavo. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da PetroRecôncavo. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? Então, para isso, eu peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025, fiz uma reclassificação para conseguir auferir 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Pessoal, a análise dinâmica de balanços é muito legal. E eu utilizo essa teoria há praticamente 25 anos. Para ser mais exato, eu comecei a utilizar a análise dinâmica de balanços lá pelos idos do ano 2000,
ok? E é uma teoria muito interessante, ela foca na questão da liquidez, na questão da continuidade, ela é uma teoria fluida, né? Diferente da análise fundamentalista tradicional, que se atém aos indicadores, né, específicos de cada determinado ano. A análise dinâmica, ela foca na evolução desses três indicadores de uma forma constante, de uma forma fluida ao longo dos anos. Bora lá que vocês vão ver como é que é isso. Mas para início de conversa, pessoal, eu gosto de ver que empresa que é essa, né? Dá uma panorâmica, tipo assim, levanta a cabeça, dá uma olhada e pensa, que empresa que é essa? É uma empresa credora, é uma empresa devedora, ela tem uma estrutura financeira, ok? E para isso, o que é que eu faço? Eu pego o último balancete disponível, que no caso é o primeiro trimestre de 2025, e faço uma representação do gráfico de blocos, né? E olhando aqui, o que eu percebo? Eu percebo uma empresa que tem um capital de giro positivo aí na faixa de 937 milhões de reais, mas ela tem uma característica interessante. A necessidade do capital de giro, que normalmente ela é positiva, estaria no lado das aplicações, ela é negativa, né? Então o que acontece? A PetroRecôncavo é uma empresa muito líquida, né? Vai para a tesouraria tanto o capital de giro que é positivo, quanto a necessidade de capital de giro que é negativa, né? A soma de 937 mais 12 dá os 950 e esse dinheiro todo vai para o saldo de tesouraria e é esse dinheiro que dá liquidez para a empresa, dá robustez para a empresa. Pessoal, a análise dinâmica de balanços é uma análise fluida, né? E é por isso que eu pego esses dados e coloco no gráfico para verificar a tendência desses indicadores ao longo do tempo. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico, pessoal. A linha amarela é o saldo de tesouraria. A linha azul é o capital de giro, ok? E a linha vermelha, a necessidade de capital de giro. Observando esse gráfico, pessoal, a gente tem que salientar que aqui em 2021 foi o ano do IPO, né? Que foi injetado aí algo em torno de R$1 bilhão na empresa, beleza? O que a gente percebe? Nós percebemos uma empresa que de 2021 para cá, ela sempre tem a necessidade de capital de giro negativo e isso é muito bom, né? Normalmente as empresas possuem a necessidade de capital de giro positivo, né? E é por isso que a gente fala que existe uma relação diretamente proporcional, praticamente diretamente proporcional entre faturamento e necessidade de capital de giro, né? Porque na medida que você aumenta o faturamento, você precisaria aumentar também a necessidade de capital de giro. No caso da PetroRecôncavo, em virtude do arranjo das contas dela, né, a necessidade de capital de giro é negativa e isso é muito bom, ok? E é uma empresa muito líquida, que tem um capital de giro muito alto, ok? E como a necessidade de capital de giro é negativa, essa diferença entre a linha azul, que é o capital de giro, e a linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, como a linha vermelha ela é negativa, o que acontece? Essa diferença aqui, onde eu estou passando o mouse, ainda tem em todos os anos, né? Em 2022 essa diferença, em 2023 essa diferença, em 2025 essa diferença. Essa diferença entre o capital de giro e a necessidade vira dinheiro em caixa, vira saldo de tesouraria. E é por isso, pessoal, que a PetroRecôncavo é uma empresa que tem uma estrutura financeira muito saudável, grau de risco 1, praticamente inexistente o risco de solvência nessa empresa. É uma empresa que tem uma estrutura de capital muito interessante e invejável, ok? Bora lá agora, pessoal, ver cada uma desses três indicadores. E vamos começar pelo saldo de tesouraria. Pessoal, quando a gente abre uma conta, a primeira coisa que nós temos que olhar é a evolução do saldo, né? E o que eu percebo? Uma empresa que lá pelos idos do ano de 2020, né, ela sim tinha um saldo de tesouraria negativo, mas com o IPO para cá, o saldo de tesouraria ficou sempre positivo e isso é muito bom. Mostra uma tendência firme, retilínea, uma tendência constante ao longo desses anos e já são 5 anos, né? Em segundo lugar, qual que é a próxima análise que eu faço? Eu vou na conta de empréstimos e financiamentos. O saldo de tesouraria, pessoal, é composto por 3 contas apenas, né? Que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo, né, e os empréstimos e financiamentos que estão vencíveis no curto prazo, né? Então é importante a gente tentar entender se o que dá liquidez para a empresa no curto prazo é dinheiro de banco de curto prazo, é dinheiro que está vencendo, né, em 365 dias. No caso da PetroRecôncavo, não, né, pessoal? Olha aqui, em 2025 ela tem apenas 67 milhões de reais
de dinheiro, de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então, o grosso da empresa, né, que é o caixa e as aplicações financeiras, né, eles vieram provavelmente não, vieram do capital de giro próprio, né? Então é uma empresa que tem uma estrutura bem legal, beleza? Bora lá dar uma olhada na necessidade do capital de giro. Essa é a conta da necessidade do capital de giro, pessoal. E a primeira coisa que eu faço quando eu analiso a necessidade do capital de giro é avaliar a evolução da receita, que está aqui na última linha, com a evolução da necessidade do capital de giro. Vocês lembram quando eu falei que a teoria é uma teoria fluida, né? É nesse sentido, né? E o que a gente percebe? Que a receita ao longo desses anos, de 2019 a 2024, aumentou 7 vezes, né? Aumentou aí 727%. Já a necessidade do capital de giro, que ela era negativa em 10 milhões de reais, né? Ela ficou mais negativa ainda, em 2.500%. Né? Saiu de 10 milhões de reais e foi para aí seus 200 milhões. Então aqui tem alguma coisa interessante, uma coisa diferente, né? Normalmente a necessidade de capital de giro, ela deveria crescer com o aumento do faturamento. Mas aqui acontece ao contrário. Na medida que o faturamento vai crescendo, a necessidade de capital de giro ela vai diminuindo, ok? Beleza, aqui em 2025 a necessidade de capital de giro está praticamente zerada, mas eu gosto de lembrar a todos, né, que fazer a avaliação de uma empresa com base nos trimestres é muito injusto, né? É por isso que eu sempre coloco aqui o trimestre, né, atual, o último trimestre disponível, mas eu sempre foco a minha avaliação nos anos fechados, ok? Mas isso não significa que eu ignoro os trimestres não, tá? Mas o foco vai ser sempre os anos fechados. Pessoal, por que a PetroRecôncavo tem uma necessidade de capital de giro negativa? Essa aqui é a pergunta. E a resposta está de verdinho, ok? As contas cíclicas do ativo, pessoal, são aquelas contas operacionais, viu? Aquelas contas que têm relação direta com a produção, com o faturamento. Então é a conta de clientes, estoques, tributos, esse tipo de coisa. Pelo lado passivo, também são aquelas contas que têm relacionamento com o aumento do faturamento, né? É a conta de salário, obrigações trabalhistas, são os fornecedores, esse tipo de coisa. Impostos, ok? Beleza? E a resposta que justifica o fato da necessidade do capital de giro ser negativa está de verdinho, beleza? Vamos lá. A conta de clientes, pessoal, em 2019 estava em 78 milhões de reais. Agora em 2024 está batendo 361 milhões de reais, né? Então ela aumentou um pouquinho, né? Mas ela, na verdade, ela diminuiu, beleza? E por que eu falo que diminuiu? Porque eu calculei o prazo médio de recebimento da PetroRecôncavo e lá pelos idos de 2019, o prazo médio de recebimento dela era de 84 dias. Hoje, o prazo médio de recebimento, né, do seu faturamento é de 40 dias. Então ela diminuiu, ela dividiu por 2 aquele prazo que ela tinha lá. E isso é muito bom. Mas por que que é bom? Porque isso permite que a empresa necessite de menos dinheiro para fazer o seu giro, né? Vou fazer uma simplificação aqui. Imagina que você tem uma barraquinha na feira, né? Você ia preferir vender lá as suas frutas tudo no cartão de crédito ou tudo no dinheiro? É claro que é tudo no dinheiro, né, gente? Agora, tem gente que vende com 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias. Isso é o fim para o fluxo de caixa da empresa. Isso aumenta a necessidade de capital de giro de forma exponencial. E no caso da PetroRecôncavo, ela trabalhou de forma adequada, né? O prazo médio de recebimento dos clientes diminuiu de 84 dias para 40. Então ela está apertando aí a Petrobras, ela está apertando a Brava, ela está apertando as distribuidoras de gás lá do Nordeste, na qual ela fornece o seu petróleo, fornece o seu gás, beleza? Por outro lado, pessoal, a conta de fornecedores, né, ela deu uma flexibilizada também, beleza? O prazo lá no início era de 46 dias e agora passou para 33. Então ela está pagando com menos prazo. Mas o que é importante é o seguinte, né? Entre os prazos que ela recebe aqui nas contas cíclicas do ativo e os prazos do passivo, né? E isso tudo determina a necessidade de capital de giro, ela está ganhando, ela faz um bom jogo, uma boa gestão das suas contas operacionais. É por isso que a necessidade de capital de giro dela é negativa, né? Tá ficando cada vez menos, mas por enquanto é negativo e isso é muito legal, beleza? Essa é a conta do capital de giro, pessoal, e a primeira coisa que eu faço quando eu abro essa conta é verificar a evolução,
né, do crescimento da conta, né? A característica fluida da análise, né? E nós vemos que, que o capital de giro ele chegou a ser negativo lá pelos anos de 2021, mas o ano de 2021 foi um ano que teve o IPO, que aumentou o capital social em 1 bilhão, né? A gente até percebe aqui no mouse, está vendo? O capital social saindo de 1,8 e indo para 2,8, né? Isso aqui é o dinheiro do follow-on, beleza? E de lá para cá, o capital de giro da empresa está cada vez mais forte, né? Está beirando aí praticamente 1 bilhão de reais, né? Depois que eu faço essa avaliação fluida aqui da tendência do capital de giro, é importante a gente perceber, né, que a empresa, ao longo desses anos, de 2020 para 2024, ela investiu praticamente 4 bilhões de reais aqui no mouse, tá, pessoal? Aqui no mouse. E no seu imobilizado, né? Isso é muito bom. A pergunta que fica é o seguinte: esses 4 bilhões de reais, de onde que veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de banco ou esse dinheiro veio da própria operação da empresa, beleza? Ela gastou 4. E aí, de onde que veio esse dinheiro? 1 bilhão de reais, está aqui no mouse aqui em cima, veio de empréstimos e financiamentos de longo prazo, beleza? Praticamente aí 25% dos 4 bilhões vieram de empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Mas o capital social dela aumentou em 2 bi, né? Teve um follow-on, né? E isso aqui colocou dinheiro na empresa, né? E as reservas de lucros também aumentaram em 1,1 bilhão. Então, avaliando uma situação da estrutura de capital, do capital de giro da empresa, a gente percebe uma situação muito positiva, na qual o capital de giro ele é próprio, ele é positivo, né? E esse crescimento, esse investimento que foi feito imobilizado, ele foi financiado prioritariamente com o capital próprio, né? E de forma muito mínima com o dinheiro dos outros, que é os empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Nesse momento a gente já pode esperar uma empresa muito pouco endividada, né? Mas será que é mesmo? Vamos lá ver o endividamento da PetroRecôncavo. Bora lá. Esse é o quadro resumo do endividamento da empresa, beleza, pessoal? A PetroRecôncavo tem uma dívida líquida aqui estimada aqui em 700, 800 milhões de reais, mas é tranquilo, tá ok? Lá pelos idos de 21 e 22, a dívida líquida chegou a ser até negativa, mas agora existe sim uma dívidazinha aqui de 800 milhões de reais em 2025. A pergunta que fica é a seguinte: esse endividamento é muito ou esse endividamento é pouco, né? Para responder essa pergunta, existe um indicador que é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA, né? Esse é um indicador que o mercado gosta. A análise dinâmica gosta de pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT. É muito mais fácil, gera a própria geração de caixa, ele é gerado pela própria geração de caixa da empresa, não tem que fazer muita conta de depreciação, de nada, né? É só abrir a DRE e tirar o número de lá, né? E o que a gente percebe? Nós percebemos que é uma empresa que em 2024 ela tem um indicador de 0,8. E o que significa isso? Significa que se a gente pegar a dívida líquida dela, que em dezembro de 24 era de 734 milhões de reais, dividir pelo EBIT de dezembro de 24, que era de 948, né? A empresa precisava de 0,8%, né? 80% de um ano para liquidar a dívida dela, né? Então é um indicador ok. Esse indicador, pessoal, o ideal é que seja negativo, né? Na verdade, dívida líquida, o ideal era negativo, mas dívida líquida negativa também significa que a empresa não está investindo, às vezes ela pode estar perdendo oportunidades, né? Então o mercado também não gosta de dívida líquida negativa, mas o mercado não gosta de um indicador dívida líquida EBIT muito avantajado. No caso da PetroRecôncavo, esse indicador de 1, ele é super tranquilo, é uma empresa super alinhada, super ok sob o ponto de vista do endividamento, ok? Vamos dar uma olhadinha agora na questão dos indicadores da DRE, beleza? Bora lá. Em relação aos indicadores de resultado, né, eu gosto de analisar 4, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido, beleza, pessoal? Vamos nos concentrar aqui, pessoal, nos anos de 23 e 24, tá? A empresa está faturando aí na faixa dos seus 3 bilhões de reais, faturamento médio. Em 2024 faturou 3,3 bilhão de reais. O CMV interessante aí na faixa de 60%, né? Está oscilando aí, ó, 68, 63, 62, tá? Isso significa que é uma empresa que tem um EBIT aí na faixa dos 30 pontos percentuais, tá? Lucro líquido em 24 deu essa quedinha aqui, mas tem uma justificativa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então nós estamos falando de uma empresa que faturou em 2024 3,3 bilhão de reais, teve um EBIT de 950 milhões, e esse resultado financeiro aqui de 584 milhões de reais é que arrebentou o lucro
da PetroRecôncavo em 2024, né? E é por isso que a empresa teve um lucro líquido de apenas 437 milhões de reais. É importante a gente tentar entender por que tem esse resultado tão negativo aqui para uma empresa que ela praticamente não é endividada, né? O endividamento dela é muito pouco, deve ir algo em torno de 800 milhões de reais. Como pode ter aí um resultado financeiro tão ruim, né? Porque se não fosse esse resultado financeiro, era para essa empresa estar entregando aqui algo em torno de 26%, que seria mais ou menos o lucro líquido de 23%, né? Então vamos ver aqui, pessoal, o que é isso aqui. Eu separei para vocês. Vamos lá, peraí. Então, pessoal, eu fui lá no site de RI da PetroRecôncavo, né? E peguei esse item 7.4 aqui, que são os esclarecimentos do resultado financeiro da empresa, beleza? Aqui fala que em 2024 ela teve um resultado financeiro negativo de 584 milhões de reais e ela coloca essa nota explicativa aqui, né? Que esse resultado foi negativo de 585 milhões de reais em 2024 e isso se refere à variação cambial, né? Mas por quê? Porque a empresa, pessoal, ela tem como estratégia dolarizar as suas dívidas, né? Uma vez que a totalidade das suas receitas são em dólar, né? Então ela entende que a melhor alternativa é ter a dívida também dolarizada, né? Então ela fez uma operação de swap cambial, né? E o que aconteceu aqui foi a marcação a mercado da dívida, né? Mas, pessoal, ela mesma alerta que desse valor aqui de 584 milhões, se você tirar aquele valor que não é caixa, né? Que é algo em torno aí de 300 milhões de reais, né? O saldo negativo da empresa seria de 210 milhões de reais. Então, o resultado financeiro, que se você for lá na DRE, está falando que é de 584 milhões de reais, na verdade ele é de 210, né? Porque essa diferença de 584 para 210, ou seja, 370 milhões de reais, é de origem desse swap cambial, né? E ele não é caixa, né? Ele não impacta no resultado, ele não tem desembolso, né? Se a gente pega esse número e joga ele para o lado, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma PetroRecôncavo que em 2024 teve o mesmo lucro de 2023, algo em torno de 25%, 26%. Beleza, pessoal? Vamos lá então fazer o fechamento do vídeo. Então, pessoal, vamos fazer o fechamento da parte econômico-financeira. O que eu vi quando eu analisei PetroRecôncavo, né? Eu vi uma empresa com uma estrutura financeira sólida, né? Se a gente pegar somente a radiografia, somente a fotografia de 2024 para 2025, é uma empresa que tem aí capital de giro estimado em praticamente 1 bilhão de reais, necessidade de capital de giro negativa, saldo de tesouraria muito robusto aí na faixa de 950 milhões de reais. É uma empresa bem resolvida sob o ponto de vista da gestão do seu capital de giro, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Nós vimos que é uma empresa que cresceu nos últimos anos, principalmente depois do IPO, e esse crescimento foi financiado de forma mínima por dívidas de longo prazo, algo em torno aí de seus 25%, e o resto foi financiado de forma endógena, pelo capital social, pelas reservas de lucro, ou seja, uma empresa muito bem resolvida sobre esse aspecto, né? É uma empresa que tem uma dívida líquida, né, algo em torno de 800 milhões de reais, mas ela também gera um EBIT aí na faixa de 800, 900 milhões de reais. Isso significa que aquele famoso indicador que é dívida líquida dividido pelo EBIT está algo em torno de 1. Isso significa que é uma empresa que tem a dívida muito tranquila, muito equalizada. Você não precisa ficar preocupado em relação a endividamento. A PetroRecôncavo é muito bem resolvida nisso, né? E essa história dela ser bem resolvida sob o ponto de vista do endividamento e sob o ponto de vista da sua estrutura financeira decorre de uma operação que é muito bem equacionada, né? É uma empresa que nos últimos 2 anos teve um faturamento aí na faixa de 3,2 bilhões. Eu estou falando de um faturamento médio, ok? E é uma empresa que vai te entregar na faixa de um CMV constante, na faixa dos seus 60%. Essa é uma característica legal da PetroRecôncavo, em detrimento aí das suas rivais, né, da Prio, da Brava, enfim, até mesmo da Petrobras. A PetroRecôncavo tem uma questão do CMV muito constante, né? O lift cost da empresa gira em torno de 12 a 14, é uma variação bem menor do que a variação da Prio, por exemplo, né? Se não me falha a memória, a Prio pode variar de 7 a 11, né? Já a PetroRecôncavo está mais encaixadinha ali, uma variação muito pequena, né?
Então é uma empresa que vai te dar um EBIT aí, geralmente na faixa dos 30%, ela vai te dar um resultado financeiro negativo, pequeno, tá? Em 2024 tem uma ilusão de ótica ali, quando a gente olha a DRE dela, a gente vê um resultado financeiro de 585 milhões de reais negativo, mas nós temos que entender, e eu expliquei isso no vídeo, que existe algo não recorrente aí, que é a marcação a mercado da dívida da PetroRecôncavo, né? Ela optou por dolarizar a dívida, fez um swap cambial, e isso ocasionou ali um lançamento contábil que ela teve que reconhecer na DRE. Se você retira isso, tá? Retira isso de lado. O que vai acontecer? Uma empresa bem constante que vai te entregar um lucro líquido aí na faixa dos 24, 25 pontos percentuais. Essa questão, pessoal, do CMV ser mais constante, né, e do custo dela, do lift cost, né, você pegar o petróleo lá embaixo e trazer para a terra ser mais constante, né, ele me surpreendeu também. Eu vou te ser muito sincero, eu não tinha estudado ainda a PetroRecôncavo, né? E eu gostei porque é contraintuitivo, né? Porque você pega uma Petrobras, você pega uma Prio, você pega uma Brava, essa turma gosta, né, do pré-sal, gosta do pós-sal. A PetroRecôncavo, não, ela gosta da terra, ela quer pegar petróleo onshore, né? Quer tirar petróleo no continente, né? Então, teoricamente, são poços mais antigos, que já foram explorados durante décadas, né? Então você olha para esse negócio e fala, isso aí não vai dar nada, a rentabilidade vai ser muito pouca, né? Mas o que acontece? A rentabilidade ela pode ser até menor, mas o seu investimento ele é menor, o seu risco ele é menor, né? No onshore, os riscos são mais controláveis, né? E se acontecer alguma coisa, é menos catastrófico, né? Os focos, né? Por exemplo, questão de acidente de trabalho, vazamento, incêndio, onshore, no continente, vai acontecer? Vai, mas com uma gravidade muito menor do que se fosse offshore, se fosse numa plataforma marítima, né? Por outro lado, também a questão da viabilidade econômica é totalmente diferente. No onshore, o que acontece? Existe um risco menor de fracasso, né? Mas por quê? Porque esses poços são antigos, sim, são antigos, mas eles são muito conhecidos, né? O custo para se voltar a produzir, ele é baixo. A logística, os custos de logística são muito mais baixos, né? Existe um conhecimento geológico do que está no continente de uma forma muito mais detalhada do que está no mar, né? E isso é incontestável. Então isso joga o custo, isso joga o risco da PetroRecôncavo lá no chão. E isso é muito importante, porque risco, né? Existe aquela relação, risco-retorno, né? E isso torna a PetroRecôncavo muito convidativa. Então, pessoal, fica aquela pergunta, né? Vale a pena investir em PetroRecôncavo? Então vamos por partes. Cara, se você quer investir em petróleo, você está disposto a correr o risco dessa commodity, eu acho que vale muito a pena, beleza? Mas por quê? Porque você tem uma empresa bem administrada, que tem um perfil de endividamento ok, que tem uma estrutura de capital ok, e que trabalha num nicho de mercado ok. Ela consegue tirar água de pedra, né? Água de pedra, literalmente, né? Se não for leite, né? Agora estou me confundindo se o ditado é tirar água de pedra ou leite de pedra. Enfim, não importa. O que importa é que a gestão da PetroRecôncavo é muito adequada. E eu gostei muito da constância do custo, tá? Essa questão do lift cost, que eu acabei de falar, expliquei um pouquinho, né? É um vídeo de YouTube, eu não posso alongar demais a conta, porque o vídeo não pode passar de 30 minutos. Mas eu gostei demais dessa questão da gestão do CMV e da constância do lift cost, né? Isso é muito importante, porque traz previsibilidade aos resultados. Minha opinião, se você gosta de petróleo, quer investir nesse segmento, não tem como deixar essa empresa de lado, tá? Mesmo que ela tenha um lucro líquido menor que a Prio, mas não tem como. É uma bela empresa, eu acho que vale a pena avaliar com muito carinho. Beleza? E aí, pessoal, gostou do vídeo? Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Esse vídeo faz parte dos meus estudos que eu divido com vocês. Tem alguma sugestão? Coloca nos comentários. Quer que eu faça um estudo sobre alguma empresa? Cara, eu vou fazer com muito prazer. Se tiver viabilidade, eu vou fazer, ok? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente, fiquem com Deus.